Fala pessoal do canal É o Time do Povo, este é mais um Papo Reto com a Fiel, eu sou o Marco Belo e vamos falar de Esporte Clube Corinthians Paulista e de recordes. Quantos recordes o Corinthians está batendo desde o ano passado, do meio para o final do ano passado até este início de 2025, hein? Mas antes da gente falar do Corinthians, eu peço que você olhe aqui na descrição desse vídeo, aqui embaixo, na descrição do vídeo, um link. Você clica no link e cai no fórum e no bolão do canal É o Time do Povo. E no fórum e no bolão, além de você se divertir, participar, passar o tempo, você ainda concorre a super prêmios, como por exemplo, esse boné bonitão que eu tô vestindo aqui do canal É o Time do Povo. Então na descrição do vídeo, aqui no link, você clica e participa do bolão e do fórum. E participando do bolão ou do fórum, ou um dos dois, ou os dois, você concorre a super prêmios do canal É o Time do Povo. Bora falar do Timão, mais uma vitória no Campeonato Paulista, 2-1 sobre o Santos, do velho Ney. Não é mais o menino Ney, né? Menino Ney, o caramba, é o velho Ney. E o Corinthians não tomou conhecimento do camisa 10 lá do time da Baixada Santista. Grandes jogadas de contra-ataque no início do jogo. A primeira, Mateuzinho com Martínez pela direita, o Martínez cruzou, Yuri Alberto ganhou do zagueiro do Santos, que é bem fraquinho, e fez o primeiro gol do jogo. E depois um passe sensacional, espetacular do Rodrigo Garro, achando o Memphis Depay dentro da área, e ele dominou e tocou de chapa para o Yuri Alberto marcar o segundo gol dele no jogo, o segundo do Timão, vitória por 2-1, e é o primeiro número que eu quero destacar aqui neste Papo Reto com a Fiel. O Yuri Alberto chegou a 36 gols na Neoquímica Arena. 36. O Romero, que é o maior artilheiro da história da Neoquímica Arena, tem 39. Então o Yuri Alberto está a 3 gols de empatar com o Romero e a 4 gols de ultrapassar o Romero e virar e se tornar o maior artilheiro da história da Neoquímica Arena. Isso deve acontecer se o Yuri Alberto mantiver a média de gols que vem tendo desde o ano passado. Mesmo o Romero podendo fazer gols também, eu creio que o Yuri Alberto vai fazer mais. Outro recorde, 19 jogos sem perder na Neoquímica Arena. 19 jogos consecutivos sem perder. São 16 vitórias e 3 empates. 9 vitórias consecutivas. Isso é muito importante porque o Corinthians, muito provavelmente, a não ser que aconteça um milagre, vai decidir em casa contra o Mirassol as quartas de final do Campeonato Paulista e deve se classificar na primeira colocação geral do Campeonato Paulista, decidindo em casa também uma possível semifinal e o último jogo da final, né? Quartas de final um jogo, semifinal um jogo, final 2 jogos, aí o primeiro fora de casa, o segundo decide em casa. E o Corinthians, há 9 jogos, não sabe o que é nem empatar jogando em casa. Outro recorde, 23 jogos consecutivos, levando mais de 40 mil torcedores à Neoquímica Arena. 23 jogos consecutivos, é muita coisa. Ontem, recorde histórico de público em jogos do Timão na Neoquímica Arena. O recorde anterior era na Copa do Brasil de 2023, Corinthians 2, São Paulo 1, 46.517 torcedores. E aí eu explico para vocês. A Polícia Militar, ela deixa o clube vender um certo tanto de ingressos e há alguns espaços vazios por segurança. Mas quando o tempo vai passando, o clube vai provando para a Polícia Militar que não há nenhum problema naquele local, que não tem problema de segurança, que não acontece nada, que pode vender ingresso. Para o jogo de ontem, foram aumentados alguns locais, havia mais ingressos à venda, então não é só por causa da forte presença de público que o Corinthians tem todo o jogo, mas o Corinthians pôde vender mais ingressos, aumentou a capacidade do estádio. Por isso, 48.169 torcedores estiveram na Neoquímica Arena. Passou de 46 para 48 mil o recorde do estádio. 2.955.248 reais com 30 centavos a renda do jogo. E o último recorde que eu queria falar, há 20 jogos o Corinthians marca gols
em todos eles. Há 20 jogos consecutivos, 20 jogos, o Corinthians marca gols em todos eles. O último jogo que o Corinthians não marcou um golzinho sequer foi na Copa do Brasil contra o Flamengo, aquele 0-0 do ano passado. Depois daquele jogo, o Corinthians marcou gols em todos os jogos e foram 39 gols nesses 20 jogos, ou seja, praticamente 2 gols por jogo. O Corinthians chegando a 25 pontos na classificação do campeonato, vai jogar contra a Portuguesa no sábado, no estádio do Pacaembu, provavelmente com uma equipe reserva. Deve jogar com uma equipe reserva também contra o Guarani, né, no jogo do dia 23, que é o último jogo dessa primeira fase do Campeonato Paulista. Mesmo com a equipe reserva, dá para ganhar da Portuguesa, dá para ganhar do Guarani. Por que eu estou falando que deve jogar contra o Guarani também com a equipe reserva? Porque no dia 19, uma quarta-feira, o Corinthians vai à Venezuela enfrentar o Universidade Central da Venezuela no jogo de ida da pré-Libertadores da América, ou da primeira fase da Libertadores da América, como queiram dizer. O jogo de volta é no dia 26. Então, 15 contra a Portuguesa, 19 Libertadores, 23 Guarani, 26 jogo de volta pela Libertadores. Os 2 jogos da Libertadores com o time titular, os 2 jogos do final dessa primeira fase do Campeonato Paulista com o time reserva. E para a Libertadores, o Corinthians vai ter um retorno importante, que é do Breno Bidon. Ele está disputando, ou estava disputando, o Sul-Americano pela seleção brasileira. O Sul-Americano acontece na Venezuela, ele fica na Venezuela ao final do Sul-Americano e encontra o Corinthians lá. Então, não se sabe se vai ser titular, né? Porque muito tempo sem treinar com a equipe, mas é um grande reforço, Breno Bidon, para esse time do Corinthians. Já voltou o Maicon, que ontem ficou no banco, não entrou. O Garro, que foi titular, sentiu um pouquinho, foi substituído no final, mas jogou muita bola. E agora volta o Breno Bidon, o Corinthians voltando a ser aquele do ano passado com as peças que faltavam, né? O Gustavo Henrique ainda não voltou, acho que é o único que ainda falta voltar depois de sentir lesão. E o Tchoca virou titular, o João Pedro Tchoca começou como titular, como a gente disse aqui ontem no Papo Reto com a Fiel, e por isso o Gustavo Henrique, se voltar, volta na reserva, assim como o Félix Torres e também o Kaká. O João Pedro Tchoca jogou mais uma boa partida ontem e fará dupla de defesa do Corinthians, a dupla titular em jogos em que o Corinthians jogar com a equipe titular, com o André Ramalho. Esse é o Timão batendo recorde atrás de recorde e vencendo partida atrás de partida. Que menino Ney, que nada, o Corinthians é muito maior que isso. Eu volto amanhã com mais informações do Corinthians aqui no Papo Reto com a Fiel, no canal É o Time do Povo. Vai, Corinthians!